Oi a todos, bom dia. Dando prosseguimento aos nossos vídeos sobre desinfecção, nós vamos apresentar agora o nosso terceiro exemplo de como que nós podemos empregar o parâmetro C vezes T na avaliação do processo de desinfecção. Então, nós vamos fazer o nosso terceiro exemplo, lembrando que nós já produzimos um vídeo anterior, onde nós falamos a teoria do processo de desinfecção por meio da avaliação do parâmetro C vezes T, e apresentamos já dois vídeos complementares, onde nós temos dois exemplos de aplicação do parâmetro C vezes T na análise de sistemas de desinfecção. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links de tal forma que vocês, caso quiserem, vocês possam assistir o primeiro vídeo, onde nós discutimos a teoria, e os dois vídeos posteriores, onde nós estamos apresentando exemplos da utilização do parâmetro C vezes T. Nós vamos fazer agora um terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo, nós vamos fazer uma avaliação de um tanque de contato e nós vamos avaliar o grau de inativação que é possível nós conseguirmos com relação à inativação de cistos de giardia para esse tanque de contato que vai estar operando numa condição fixa. E que condição fixa que é essa? Vamos imaginar que nós tenhamos um tanque de contato que opera com uma vazão afluente igual a 1,5 metro cúbico por segundo, volume igual a 2.000 metros cúbicos, nós temos uma dosagem de cloro efetuada na entrada do tanque de contato, que é igual a 2 miligramas por litro, o pH no tanque de contato é igual a 8, a temperatura é igual a 20 graus Celsius, nós estamos trabalhando com cloro como agente desinfetante, e eu vou admitir que esse tanque de contato agora comporta-se como um reator de mistura completa. Ou seja, hidraulicamente, ele vai se comportar, ele está se comportando como um reator de mistura completa. Nós vimos nos nossos vídeos anteriores o mesmo tanque de contato, só que nós admitimos que o tanque de contato estaria operando como um reator de mistura, um reator pistonado ideal. E agora nós vamos admitir que esse reator se comporta como um reator de mistura completa. E aí qual é o nosso objetivo? Nós queremos calcular o log de N0 sobre N para cistos de giardia, ou seja, eu quero observar como que esse sistema está se comportando com relação à inativação de cistos de giardia. Como é que eu faço essa avaliação? Eu preciso calcular o valor de log de N0 sobre N. E como é que eu faço este cálculo? Esse cálculo é efetuado uma vez que eu conheça um C vezes T observado e um C vezes T requerido. Vamos relembrar, o que é o C vezes T observado? É um valor de campo, onde eu tenho a concentração do meu agente desinfetante na saída da unidade, ou seja, no tanque de contato, e um certo tempo, que nós chamamos de tempo T10. Ou seja, eu preciso ter uma grandeza observada e eu vou compará-la com uma grandeza requerida. O que é o C vezes T requerido? É o valor que eu necessito para garantir 3 logs de remoção. Ou seja, qual é o valor que eu preciso de C vezes T para garantir um log de N0 sobre N igual a 3. Ou seja, o C vezes T observado é um valor de campo e o C vezes T requerido é um valor tabelado, é um valor conhecido. O que eu quero? Eu quero, nesse meu sistema de desinfecção, lembrando que esse sistema de desinfecção tem que atender a. Eu preciso levar em conta um certo valor de inativação devido à ação do agente desinfetante, e eu posso levar em consideração também um certo valor de N0 sobre N que está associado a um grau de inativação associado à remoção física dos micro-organismos, ou seja, como que o processo de tratamento se comporta. O valor global de log de N0 sobre N tem que ser igual a 3. E aí, lembrando que se a estação de tratamento de água estiver operando de forma adequada, ou seja, coagulação, floculação, sedimentação e filtração, trabalhando de forma satisfatória, eu tenho um crédito, eu posso adicionar um crédito que está associado a um certo log de N0 sobre N associado à remoção física desses micro-organismos na fase líquida, devido aos processos de coagulação, sedimentação e filtração. Mas eu preciso fazer o cálculo do valor do log de N0 sobre N. Como é que eu faço esse cálculo? Eu preciso multiplicar 3 vezes o CT calculado dividido por um CT requerido. E aí, com isso, eu vou conseguir avaliar se eu consigo atingir ou não 99,9% de inativação de cistos de giardia, que é o meu objetivo para garantir a operação adequada de um bom processo
de desinfecção. Para isso, eu preciso da concentração do meu agente desinfetante na saída da unidade e um certo tempo que nós chamamos de tempo T10. Bom, o cálculo do CT observado ele é muito simples, ele não é difícil de ser efetuado. Eu preciso de uma concentração e o tempo. Qual que é a concentração? A concentração do agente desinfetante na saída do tanque de contato. Eu tenho, é 1,2 miligramas por litro. Agora eu preciso de um tempo, o chamado tempo T10. Nós já comentamos que o tempo T10, normalmente, em condições ideais, eu determino em função de um ensaio com traçadores, que eu preciso efetuar e determinar o tempo no qual 10% das moléculas deixam o reator. Nem sempre eu tenho um ensaio de traçador, nem sempre eu consigo realizar um ensaio com traçador. Então, o que normalmente nós fazemos? Nós calculamos o T10 com base numa relação com o tempo de detenção hidráulico multiplicado por uma constante K. Essa constante K, ela me reflete o quanto que esse reator se afasta de um reator de mistura completa ou se aproxima de um reator pistonado ideal. Primeiro, eu preciso do tempo de detenção. O tempo de detenção hidráulico, teórico, é o volume pela vazão. Qual que é o volume do tanque de contato? 2.000 metros cúbicos. Qual que é a vazão? Afluente, 1,5 metros cúbicos por segundo. Fazendo correção de unidades, de tal forma que eu consiga calcular o tempo de detenção hidráulica em minutos, esse tempo de detenção é igual a 22,2 minutos. Como é que eu posso calcular o T10? A gente sabe que a relação T10 sobre T é igual a 1K. E aí o T10 eu posso calcular como sendo o tempo de detenção hidráulico multiplicado por uma constante K. E nós já vimos que a EPA recomenda alguns valores de K em função das características hidráulicas do reator. Quando o reator se comporta como um reator de mistura completa, a relação T10 sobre T é igual a 0,1. Quando o reator se comporta como um reator pistonado ideal, a relação T10 sobre T é igual a 1. E aí, dependendo das características do reator, não necessariamente eu tenho um reator de mistura completa ou eu tenho um reator pistonado ideal, que são reatores ideais. Nem sempre eu tenho isso. Eu tenho condições que são intermediárias. Então, eu posso adotar valores de T10 sobre T igual a 0,3, 0,5 ou 0,7. Como nós estamos admitindo que a condição hidráulica deste reator é uma condição hidráulica muito ruim, é um reator de mistura completa, a minha relação T10 sobre T é igual a 0,1. Com isso, eu consigo estimar o valor do T10. O que é o T10? 0,1 vezes o tempo de detenção hidráulica. Ou seja, isso é igual a 0,1 vezes 22,2 minutos. Se eu fizer essa conta, eu tenho um T10 igual a 2,22 minutos e que multiplicado pela concentração do agente desinfetante na saída do tanque de contato, me permite um valor de C vezes T observado igual a 2,66 miligramas por litro por minuto, que é a unidade do parâmetro C vezes T. Então, o C vezes T observado eu tenho, e como nós vimos, é relativamente fácil de ser calculado. Eu calculo com base em valores, em grandezas operacionais do meu sistema de desinfecção, das condições operacionais que ele se encontra naquele momento, com aquela vazão afluente, com as características hidráulicas daquele reator em particular e com uma determinada concentração do agente desinfetante na saída do tanque de contato. Agora, eu preciso buscar o C vezes T requerido. E aí, lembrando, aonde que eu busco o C vezes T requerido? Em tabelas nos quais a EPA nos fornece valores de C vezes T, onde eu consigo atingir determinados graus de inativação de cistos e giardia, em função do pH, em função da temperatura, em função da concentração do meu agente desinfetante. Portanto, o que eu tenho? Temperatura igual a 20 graus Celsius. Eu sei que a concentração do meu agente desinfetante na saída do tanque de contato é igual a 1,2 miligramas por litro. E eu sei que o pH é igual a 8. Portanto, para 1,2 miligramas por litro, para pH igual a 8 e necessitando de um log de N0 sobre N igual a 3, nós temos um valor de C vezes T requerido igual a 83 miligramas por litro por minuto. Lembrando que eu posso utilizar a tabela ou eu posso calcular esse valor com base numa equação que é empírica e que, na verdade, faz uma aderência dos valores de C vezes T requerido
em função de todas as grandezas que influenciam esse mesmo valor, ou seja, função do pH, função da concentração de cloro na saída do tanque de contato, função da temperatura e do log de N0 sobre N requerido. Se eu não quiser usar um valor tabelado, eu posso fazer esse cálculo. E aí, nós já fizemos anteriormente nos outros dois exemplos, vou reapresentar aqui, caso vocês não tenham assistido. Então é fácil. Qual que é o pH que eu tenho? 8. Qual que é a concentração de cloro na saída do tanque de contato? 1,2 miligramas por litro. Qual que é a temperatura? 20 graus Celsius. Qual que é o log de N0 sobre N que eu desejo? 3. Se você fizer essa conta, você vai ter um valor igual a 82,8 miligramas por litro por minuto, que é muito próximo do valor tabelado, que é igual a 83. Eu vou usar 83 porque é o valor tabelado, que facilita a nossa conta. Ou seja, são muito próximos, eu posso utilizar tanto a tabela como o cálculo, tanto faz. E agora eu vou calcular o valor do log de N0 sobre N para esse tanque de contato operando sobre essa condição. Bom, eu conheço C vezes T requerido, conheço o C vezes T observado, e agora o que é o log de N0 sobre N? 3 vezes o C vezes T observado ou calculado dividido por C vezes T requerido. Pois bem, substituindo os valores, 3 vezes 2,66 dividido por 83, essa conta é simples de ser efetuada, eu vou conseguir um log de N0 sobre N igual a 0,096. Veja que é um valor muito baixo, mas é muito baixo porque o meu reator comporta-se como um reator de mistura completa, cujo tempo T10 é muito baixo, porque o valor do K é igual a 0,1, e aí multiplicando pelo tempo de detenção hidráulico, que é 22,2 minutos, me fornece um valor de T10 muito baixo. Eu tenho um valor de log de N0 sobre N igual a 0,096. Mas lembrando que o processo de desinfecção é um processo amplo, ele me considera não apenas a inativação do meu micro-organismo pela ação do desinfetante, mas também me permite um crédito associado à sua remoção física ao longo do processo de tratamento. Se a minha estação de tratamento de água estiver operando de forma adequada, de forma conveniente, para cistos de giardia e admitindo que o processo de tratamento, a minha ETA, seja uma ETA convencional, eu tenho um crédito de log de N0 sobre N igual a 2,5. Então, qual que é o log de N0 sobre N total no meu processo de tratamento? Eu tenho, portanto, um log de N0 sobre N igual à inativação, que é igual a 0,096. Tenho um log de N0 sobre N associado à remoção igual a 2,5. E aí, o log de N0 sobre N total, ou seja, de todo o processo de tratamento, é igual a 2,59. Ou seja, 2,5 mais 0,096. Mas veja que este valor ele está abaixo do requerido. Eu preciso de 3 logs de remoção, de forma que o meu processo consiga trabalhar de forma satisfatória. Eu não consegui. Eu não consegui atingir um log de N0 sobre N igual a 3. Eu atingi um valor igual a 2,59. Ou seja, desta forma, como o processo de tratamento ele está sendo operado, mais especificamente o sistema de desinfecção, eu não consigo atingir um valor satisfatório de inativação de cistos de giardia. Eu consegui um valor no máximo igual a 2,59 e eu preciso de 3. Ou seja, o tanque de contato não atende ao critério de desinfecção. O que eu posso fazer? Eu vou mostrar para vocês uma estratégia que eu posso fazer. Eu posso, por exemplo, imaginar o seguinte: bom, mas se eu preciso aumentar o valor de log de N0 sobre N, e se eu aumentar a concentração do agente desinfetante na saída do tanque de contato, é razoável? É bom? É uma alternativa. Eu posso fazer uma conta, eu posso calcular. Então, veja qual que é a grande vantagem de se trabalhar com o parâmetro C vezes T. Eu posso estudar o comportamento do meu tanque de contato sob diferentes condições operacionais, sem a necessidade de fazer isso em planta, sem a necessidade de implantar modificações na estação de tratamento de água. Eu posso fazer um pré-estudo antes e avaliar se isso é viável ou não. Eu não preciso, por exemplo, posso fazer a modificação, posso fazer um monitoramento, não tem sentido fazer isso. Eu posso fazer esse estudo de forma preliminar, trabalhando com o parâmetro C vezes T, sem a necessidade de fazer modificações em planta
e exigir monitoramentos microbiológicos da qualidade da água tratada para avaliar se essa modificação ela é adequada ou não. Não tem sentido isso. Então eu consigo fazer como? Estudando o processo de desinfecção de forma científica, de forma racional, avaliando se determinadas modificações do processo são adequadas ou não. Vamos pensar se é viável aumentar a concentração do agente desinfetante na saída do tanque de contato. E por que aumentar a concentração? Porque aumentando a concentração, eu aumento o C vezes T observado. E aí eu aumento o valor do log de N0 sobre N. Vamos verificar se isso é viável. O que eu tenho no sistema de tratamento? Eu tenho um log de N0 sobre N total que incorpora um certo valor associado à inativação e à remoção. Admitindo que a ETA trabalhe de forma adequada, o meu log de N0 sobre N associado à remoção é 2,5. Então vamos admitir que eu tenha 2,5. Então quanto que eu preciso de log de N0 sobre N associado à inativação? Eu preciso de 0,5. Tá, mas como é que eu consigo esse log de N0 sobre N igual a 0,5? Se nós formos lá na nossa tabela, deixa eu mudar aqui. Se nós formos lá na nossa tabela, para pH igual a 8, para uma concentração igual a 1,2 miligramas por litro, eu tenho um valor de C vezes T igual a 14. Eu precisaria, aparentemente, mantido esse C vezes T, eu precisaria um valor, né, mantido a dosagem de cloro, a concentração de cloro na saída do tanque de contato, eu precisaria de um C vezes T igual a 14. Bom, C vezes T igual a 14, o que significa? Significa que eu tenho um C vezes T agora que eu preciso obter, que é o C vezes T observado. Mas eu preciso agora confrontar com a concentração e com o tempo. Mas o C vezes T é igual a 14. Bom, vamos voltar aqui de novo. Então vamos lá. Pois muito bem, o C vezes T requerido é 14. Ora, eu tenho o tempo de detenção, é 2,22 minutos. Qual que é a concentração que eu precisaria obter para obter esse valor de C vezes T igual a 14? Eu precisaria ter uma concentração que, multiplicada pelo tempo, fosse igual, minimamente igual a 14. E aí, se você fizer esta conta, você vai observar que esse C tem que ser da ordem de 6,3 miligramas por litro. Ou seja, esta concentração ela é praticamente impraticável. É uma concentração muito alta no tanque de contato, na saída do tanque de contato. Isso aqui é impraticável. Ou seja, eu não consigo aumentar o C vezes T aumentando a concentração do meu agente desinfetante na saída do tanque de contato. Eu não consigo fazer isso. Ou seja, do ponto de vista prático, aumentar a dosagem de cloro, a concentração de cloro na saída do tanque de contato, vai me exigir aumentar a dosagem na entrada do tanque de contato. Mas mais do que isso, a gente tem que lembrar que essa concentração residual de cloro na saída do tanque de contato, ela tem que estar associada à operação do meu sistema de distribuição de água. Uma concentração de cloro na saída do tanque de contato muito elevada faz com que eu tenha custos desnecessários e eu traga incômodos na operação do sistema de distribuição de água. Uma concentração dessa residual de cloro no sistema de distribuição, ele é impraticável, porque isso me traria enormes problemas de gosto e odor na água. Não tem sentido. Ou seja, do ponto de vista operacional, esta alternativa, ela é impraticável. Não tem sentido. Não dá. Como é que eu consegui fazer essa avaliação? Trabalhando com o parâmetro C vezes T. E essa é a grande vantagem de você ter à disposição um parâmetro racional de tal forma que nós consigamos analisar o processo de desinfecção. Isso é impraticável. Agora, o que eu posso fazer? Se eu não posso aumentar a concentração do meu agente desinfetante na saída do tanque de contato, porque eu precisaria de uma dosagem de cloro mais alta e que isso se torna impraticável, eu posso, por exemplo, melhorar o comportamento hidráulico do tanque de contato. Eu posso, por exemplo, reformá-lo, dispor chicanas, construir chicanas, melhorar um pouco o comportamento hidráulico do reator,
de tal forma que ele se aproxime de um reator pistonado ideal. Com isso, eu estou aumentando o valor do T10. Ou seja, eu estou migrando de um reator de mistura completa e eu estou fazendo com que ele se aproxime de um reator pistonado ideal. Vão admitir que eu não consiga fazer uma reforma tão significativa no tanque de contato, de tal modo que ele se aproxime de um reator pistonado ideal. Vamos admitir que eu coloque algumas chicanas, eu melhore as condições de entrada, melhore as condições de saída, de tal modo que eu faça com que a minha relação T10 sobre T, por exemplo, seja igual a 0,5. Posso fazer isso. Então veja só, o que eu tenho? O meu C vezes T observado é a concentração pelo T10. A concentração, vamos imaginar que eu mantenha fixa igual a 1,2 miligramas por litro, porque ela está associada à operação do meu sistema de distribuição de água. Eu quero manter essa concentração de cloro residual na saída do processo de tratamento. O tempo de detenção eu tenho, eu já sei que ele é igual a 22,2 minutos. Vamos admitir que eu não consiga mexer na vazão afluente. A vazão é essa, o tempo de detenção hidráulico é o mesmo, é igual a 22,2 minutos. Então, onde que eu vou tentar trabalhar? Vou tentar trabalhar aumentando o T10. E para isso eu tenho que aumentar o K. O que significa aumentar o K? Melhorar o comportamento hidráulico do reator. Vamos admitir que eu coloque algumas chicanas e eu adote, por exemplo, um valor de K igual a 0,5. Na hora que eu faço isso, eu estou aumentando o valor do T10. O que é o T10? É o K 0,5 vezes 22,2. Se eu fizer essa conta, eu vou ter um T10, eu vou aumentar o T10 de 2,22 minutos para 11,1 minutos, e com isso eu aumento o C vezes T observado, de 1,2 vezes 11,1 minutos, e aí eu vou ter um novo valor de C vezes T observado igual a 13,32 miligramas por litro por minuto. Aumentei o C vezes T observado. Bom, o C vezes T requerido é o mesmo, é igual a 83 miligramas por litro por minuto. É o mesmo, não muda, porque a concentração continua a mesma. Não muda, não mudei. Então, qual é o valor do C vezes T, o novo valor de C vezes T observado? O novo valor de log de N0 sobre N. Bom, eu tenho o C vezes T requerido, eu tenho o novo valor de C vezes T observado, posso fazer o cálculo do log de N0 sobre N. Fazendo a conta, o que eu tenho? 13,32 dividido por 83, vezes 3, e aí o meu log de N0 sobre N, se você fizer essa conta, vai aumentar para 0,48. Veja que eu aumentei de 0,096, aumentei para 0,48. Então, veja só o ganho que a gente conseguiu de log de N0 sobre N, melhorando o comportamento hidráulico do meu reator, da minha unidade. Se eu somar, se eu admitir que os meus processos de tratamento de montante estejam operando de forma satisfatória e admitindo um tratamento convencional, eu consigo ter um crédito de 2,5. Então, qual que é o log de N0 sobre N total? É 0,48 mais 2,5. 2,98 já está se aproximando de 3. Muito provavelmente, se eu aumentar melhor, se eu conseguir fazer, implementar mais melhorias no tanque de contato, aumentando esse K para 0,7, eu conseguiria atingir um valor de log de N0 sobre N maior ou igual a 3. Mas veja que eu já está se aproximando do requerido, que eu preciso de um log de N0 sobre N igual a 3, atingir 2,98. Então, quais são as lições deste exemplo? A melhoria do comportamento hidráulico. Toda vez que eu melhoro o comportamento hidráulico do tanque de contato, automaticamente eu vou conseguir aumentar o valor de log de N0 sobre N. Por isso, então, é que tanques de contato, por isso que tanques de contato sempre se aproximam, tendem a se aproximar de reatores pistonado ideais. Por quê? Porque o tempo T10 vai ser igual ao tempo de detenção hidráulico nesta condição. E aí o C vezes T observado aumenta, e o C vezes T observado aumentando, eu vou conseguir aumentar o valor de log de N0 sobre N. Então veja como que é importante a melhoria do meu tanque de contato, como é importante a melhoria da sua performance hidráulica, das suas características hidráulicas. Quanto mais ele se aproximar de um reator pistonado ideal, melhor o comportamento do reator. E qual que é a vantagem de você trabalhar com o parâmetro C vezes T? Veja que muitas modificações operacionais, seja no tanque de contato,
seja, por exemplo, aumentando a concentração do agente desinfetante, eu consegui avaliar essas modificações operacionais e seus efeitos no processo de desinfecção sem fazer modificações na planta. Eu consegui avaliar o efeito dessas modificações operacionais no processo de desinfecção estudando o parâmetro C vezes T e a sua variação. Olha como é importante, portanto, o parâmetro C vezes T e a análise, a utilização dele para avaliar o processo de desinfecção numa estação de tratamento de água. Veja como ele é relevante, como isso é importante. Então, daí são as grandes lições desse exemplo de cálculo 3 que nós estamos apresentando. Lembrando, para todos aqueles que queiram estudar com mais detalhes a origem do parâmetro C vezes T, quiserem consultar as tabelas de C vezes T requerido para diferentes agentes desinfetantes, eu estou apresentando aqui basicamente o cloro como agente desinfetante principal, porque é o que nós mais utilizamos em estações de tratamento de água. Mas a EPA tem essas tabelas de C vezes T para o dióxido de cloro, para o ozônio, para as cloraminas, para o cloro, para diferentes condições. Materiais de estudo relevantes, materiais que são gratuitos e distribuídos pela EPA. Eu sempre coloco na descrição do vídeo estas referências. Vocês podem ir lá no site da EPA, baixar esse material gratuitamente, está em PDF, e vocês podem estudar sem maiores problemas. Recomendo sempre, porque é uma ferramenta poderosíssima, de tal forma que nós possamos analisar, interpretar os nossos processos de desinfecção e, inclusive, propormos modificações que nos possibilitem uma melhoria do processo como um todo. Tá bom? Bom, então, lembrando para aqueles que não sabem, eu tenho um livro publicado, o Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. Se porventura vocês quiserem estudar com mais afinco o tratamento de águas de abastecimento, projeto dietas, operação, seus processos unitários e com exemplos de dimensionamento, esse livro pode ser adquirido diretamente no site do Grupo GAME ou na Amazon diretamente. O Grupo GAME é a editora, vocês podem adquirir também na Amazon sem maiores problemas. Recentemente eu publiquei um segundo livro, Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro, diferentemente, ele é gratuito, ele é em PDF, pode ser baixado diretamente no meu site particular, e lá nós falamos sobre reatores ideais, reatores não ideais, fundamentos de química aquática, e nós temos um capítulo dedicado à oxidação e desinfecção, onde lá nós falamos mais sobre a importância do parâmetro C vezes T. Então vocês podem baixar esse livro gratuitamente e darem continuidade aos estudos de vocês. Pois bem, se porventura alguém tiver alguma dúvida com relação a esse vídeo, coloque nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. Tá bom? Se alguém tiver alguma sugestão de assunto que possa ser tratado em vídeos posteriores, também coloquem nos comentários e, em sendo possível, nós vamos produzindo novos vídeos de esclarecimento e de estudos. Então, muito obrigado a todos por terem assistido até o final. Desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo vídeo.